Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. Olá, paz do Senhor, sou o pastor Moisés Liba, aqui está o presbítero Evandro Ribeiro e nós continuamos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical, a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos no segundo trimestre e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que vem como título A Lei, a Carne e o Espírito. Um assunto muito importante que nós vamos conversar com você hoje, caríssimo professor, professora ou aluno que está nos assistindo. O texto áureo desta lição nos diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Está em Romanos, capítulo 7, o versículo de número 25. O que ele está querendo nos dizer aqui é que existe uma batalha constante entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Essa carne que ele está dizendo aqui no texto áureo, ele está dizendo da tendência do homem de pecar, essa tendência pecaminosa, esse instinto, esse desejo interior do homem de pecar. Quando ele fala a respeito do entendimento, Paulo está dizendo a respeito da razão, que com a razão ele serve a lei de Deus, mas com a carne, a tendência pecaminosa do homem, a lei do pecado. A verdade prática nos diz assim: a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que somente com um tempo de caminhada cristã e amadurecimento espiritual, nós teremos uma vida de vitória em Cristo. Então nós precisamos ter esse amadurecimento espiritual, essa maturidade espiritual para conseguirmos ter uma vida vitoriosa. A nossa leitura bíblica em classe, ela está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 15. Nós partindo para o comentário da nossa lição, a introdução da nossa lição, ela vai de uma maneira resumida nos dizer assim: assim como a morte cancela os votos matrimoniais, morrer com Cristo interrompe o nosso casamento, entre aspas, com o pecado. Então nós estamos sujeitos ao pecado porque falhamos em guardar a lei. Então o problema não é a lei, o problema é o instinto pecaminoso que está dentro de nós. Partindo para o primeiro tópico da nossa lição, que é a lei ilustrada na analogia do casamento. 3 subtópicos aí, vamos falar a respeito da metáfora do casamento, da mulher viúva e os mortos e mortos para a lei. Então, resumindo esses 3 tópicos aí, Paulo ele utiliza uma ilustração do compromisso, do contrato celebrado no casamento. Paulo vem demonstrar que a liberdade da lei é a mesma que uma esposa tem em relação ao seu marido e o seu marido em relação à sua esposa. Essa relação é simples de entender. Assim como a morte do marido dissolve o vínculo formal entre marido e esposa, a morte do crente em Cristo quebra o jugo da lei. Então o cristão, portanto, ele está livre do domínio do pecado para unir-se a Cristo, que jamais morrerá novamente. O que significa que essa nova união não terá fim. Então o apóstolo Paulo ele faz uma ilustração muito interessante e muito fácil para o judeu entender, Evandro, porque os judeus estavam tendo muita dificuldade de entender essa questão de deixar a lei de lado e
unir-se a Cristo, que a morte de Cristo estava resolvendo essa situação. Eles tinham dificuldade, porque eles foram ensinados há muito tempo a respeito da lei. E nós precisamos entender, viu, Evandro, que realmente existia essa grande dificuldade, e Paulo vem facilitar desta forma, com essa analogia, essa metáfora do casamento, a questão também da mulher que fica viúva e mortos para a lei, para trazer um melhor entendimento para eles. Nós vemos que essa traz uma boa compreensão para a gente ver que quando nós acreditamos em Cristo, na justificação, quando nós aceitamos a Cristo, agora nós estamos mortos para a lei. Não quer dizer que a lei está morta. Não, a lei ainda vigora, né? Mas nós que morremos, mas aí nós ressuscitamos para viver, ou seja, para estar unidos com Cristo. De modo que aí nós podemos ter uma nova vida, uma nova criatura. Não quer dizer, né, que é só, voltando, nós que morremos para a lei, mas a lei ainda continua viva. Só que agora nós estamos vivos, unidos com Cristo e não mais com a lei, né? Sim, quando Cristo morre na cruz do Calvário, em nosso lugar, nós morremos também juntamente com Ele para a lei, para o pecado, e quando Cristo ele ressuscita, é como se nós também estivéssemos ressuscitando para uma nova vida, uma vida de obediência a Cristo, a obediência a Deus. Não que não exista mais lei, mas existe a lei de Cristo, existe uma lei moral que nós continuamos a obedecê-la, né, Evandro? Não quer dizer que nós vivemos sem lei. Exatamente. É o que muitas pessoas querem hoje, né, Evandro? Eles querem viver ao seu bel prazer, quer dizer, ninguém manda mais em mim, uma vez que eu já estou livre para fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser, como nós comentamos na aula passada. Muitas pessoas pensam, não, eu vou viver da maneira que eu quiser, porque lá no final Deus é bom e Deus vai perdoar todo mundo, e nós já dissemos que não é dessa forma. Existe uma lei moral, sim, a Bíblia nos relata essa lei moral que nós precisamos obedecê-la. Então, retornando nesse primeiro tópico, a questão da mulher, que ela, o marido dela, o esposo dela morrendo, ela está livre do contrato de casamento que ela fez com ele. Desta forma, ela pode celebrar um novo casamento, uma nova união, que não será chamada, então, de adúltera. Então, existe essa liberdade aí. E ele vem demonstrar para o judeu que, se ele trabalhando desta forma, para facilitar o entendimento que agora eles estão livres de cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu toda a lei. Só voltando aí ele está mostrando mais uma vez que não é antinomismo, né? Exatamente. Está mostrando mais uma vez, ele sempre está pegando, porque com certeza os judeus, ele estava sempre na sua mente, como Paulo nunca foi lá em Roma, mas ele escreve a carta de Romanos, e ele sempre batendo nessa tecla, né? Que ainda a lei é válida ainda, e explicando sobre o fato da lei, que não é antinomismo. A questão do judeu legalista, que ele estava aprisionado à lei, e Paulo querendo libertá-los. O tópico de número 2 vai falar a respeito da analogia entre carne e Espírito Santo, e está subdividido em 3 subtópicos: a santidade da lei, a malignidade da carne e a velha natureza. E Paulo continua a nos falar, e ele vem demonstrar que ele tem em sua mente a lei mosaica quanto à lei divina. Paulo não separa, na mente dele ele traz a lei de Moisés e também a lei divina, no seu sentido mais amplo, mais universal. Até mesmo o crente mais santificado dentro de si, ele traz a semente da rebelião que herdou de Adão, onde nós vemos aí que se usa a palavra cobiça, a qual vem sendo explorada pelo diabo de geração em geração desde a queda. O Gênesis capítulo 3, Paulo vai usar a expressão fui vendido como escravo do pecado, para retratar como nós passamos pela experiência de sermos subjugados pelo poder do mundo e do pecado. Paulo diz que nossas lutas interiores provocam todo tipo de tensão,
confusão e frustrações. Ele sabe que a lei é boa, que a lei veio para ajudar, mas o homem traz em si a maldade. A maldade que ele conquistou, vamos dizer assim, lá em Adão, quando Adão errou. Então, isso aí é o reflexo da desobediência de Adão. Só que Paulo, Evandro, ele não se limita a uma análise simplista do crente e do não convertido. Ele vai muito além. Ele investiga a complexidade do ser humano quanto à sua tendência natural para o mal. Quer dizer, o homem e a mulher sempre se sentiram atraídos pelo proibido, enquanto a sua consciência íntima, ela aponta para o bem e a verdade, né? Como se a alma humana existisse uma vontade de ceder à cobiça, à carne. Então, observe bem que isso quer dizer, todas as ambições de prazer e glória. Nós observamos aqui, viu, Evandro, o apóstolo Paulo continua com a sua preocupação e agora ele quer mostrar o quê? A lei, ele mesmo diz, a lei é santa e ela é boa. O homem, ele tem algo maligno dentro de si, que ele trouxe lá de Adão e está ali lutando dentro dele esse bem e esse mal, esse desejo de fazer obedecer o desejo da carne e também obedecer a Cristo. Isso quer dizer a velha natureza, né? O pastor Moisés, e nós vemos que, pela lei é que nós temos o pleno conhecimento do pecado, é pela lei. Romanos 3:20, eu só quero ler para a gente... por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E Paulo, ele vai colocar Adão, ele vai lá para Gênesis, vamos lá, e nós vemos que Adão também teve uma lei, né? Não comerás, você não pode comer. Se Deus não tivesse falado para ele, ele não tinha nenhuma lei, então ele não tinha conhecimento que ele poderia errar, vamos supor. Entendeu? Ele também teve uma lei, você não pode comer. Aí nós vemos que onde não há lei, também não há transgressão. Se não tivesse essa lei para Adão, ele não ia ter transgressão, ele ia poder comer, não ia ter transgressão. Ou seja, a lei veio também para que não haja transgressão. A lei aponta o pecado. Sim. Eu acabei aqui ultrapassando e fui direto para o tópico de número 3. Eu quero retomar aqui o tópico de número 2, quando o comentarista ele vem falar a respeito de Adão, ilustrado na analogia da solidariedade da raça. Então eu dei uma ultrapassada aí, vamos retomar aqui e continuarmos então aqui na nossa lição. Paulo está falando da sua própria intimidade, a intimidade da sua alma, de suas lutas como homem e como cristão. Ao mesmo tempo em que se refere a um conflito comum de todos os seres humanos. Paulo, ele está falando não só dele, ele utiliza ele fala da sua situação, da intimidade da sua alma, dos seus problemas, da sua luta interior, mas isso reflete toda a humanidade. Assim como Deus deu ordem a Adão, uma lei, vamos dizer assim, a Adão, que ele deveria cumprir, que ele deveria observar, que ele deveria obedecer, mas ele falhou. E com isso, essa falha alcançou toda a humanidade. Da mesma maneira, Deus entregou a lei a Moisés lá no Monte Sinai para ser obedecida, para ser atendida. O que aconteceu na prática foi o seguinte, que a lei, em vez de conceder vida, a lei produziu condenação. Em lugar de santidade, ela provocou pecado. Então veja que deu um reverso na questão, ainda que a prática da lei e a própria lei era uma coisa muito boa. Nós vemos que a responsabilidade pelo pecado não está na lei, não é da lei, uma vez que ela foi criada por Deus para ajudar os seres humanos a ordenar as suas prioridades, em identificarem o certo e o errado, o bem e o mal, e viverem em paz e fraternidade uns com os outros. É para isso que a lei veio, para acertar a questão do ser humano, para que ele pudesse se corrigir. Então a lei era para mostrar o que estava errado, e desta forma o homem pegar e se corrigir, e melhorar a sua situação, a sua condição, obedecendo a lei, fazendo o que era certo. Dessa forma iria viver em paz. Mas o que nós vemos foi que deu o contrário, aconteceu o inverso, né, Evandro? Agora você imagina, pastor Moisés, se não houvesse a lei, como que esse mundo estaria? Qualquer tipo de lei. As leis
as leis que nos regem, Sim. trazendo para... Leis humanas, leis de Deus, né? Então a lei é necessária. E nós vemos que a lei, ela, como não pode dar a vida, mas ela vai mostrar o pecado. Tiago 1, o verso 22 ao 25, vai falar que a lei é um espelho que revela o seu interior e mostra como somos imundos. Então a lei, ela mostra. A lei, ela aponta, como já disse, né? E nós vemos também que o ser humano, como falando do antinomismo, o cristão não pode deixar a lei, não é porque agora nós somos cristãos, acreditamos em Cristo, morremos para a lei, sim, morremos. Mas a lei, ela não morreu. É claro, nós precisamos entender que existem leis que nós precisamos seguir. E como cristão, nós precisamos ser os maiores e melhores obedecedores da lei, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer. Então nós precisamos entender isso. O que ocorre é que muitas vezes nós cristãos pensamos que nós estamos acima das leis, porque somos cristãos, porque conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Cristo e estamos esperando Jesus Cristo voltar e que nós não precisamos corresponder com a lei humana. Nós precisamos obedecer às leis humanas e como cristãos precisamos obedecer mais ainda, porque nós somos exemplo, nós precisamos dar um exemplo de cristão, de obediência à lei e quando nós obedecemos à lei humana, quando nós obedecemos às autoridades, quando nós obedecemos pai e mãe, quando nós obedecemos às leis que regem a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, que nos regem, nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus e que nós somos obedientes a Deus e muito mais que isso, nós estamos, Evandro, honrando a Deus com a nossa vida correta diante dos homens e diante de Deus. Com certeza. E Jesus mesmo, ele falou, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pagar os tributos a César, né? Então, a gente temos que obedecer às leis, aquele negócio o licenciamento do carro vencer e você ficar andando, achando que está tudo certo, você está infringindo uma lei. Infringindo uma lei. O cristão tem que ser, não tem ninguém vendo, tal, eu vou... Não, Jesus está vendo e nós temos que ser fiel em todas as coisas, em todos os aspectos. Em tudo. Esse exemplo que o irmão Evandro nos trouxe aí a respeito do carro, existe centenas de outros exemplos nessa ordem aí, que muitas vezes nós, como cristão, não podemos jamais entrar naquela questão do jeitinho brasileiro. Não, nós somos cristãos, nós servimos a Deus e nós precisamos sim ser exemplo em tudo, né? Servir a Deus da melhor maneira em tudo. Partindo para a conclusão do nosso estudo, do nosso comentário, e eu chamo a sua atenção, professor e professora de escola bíblica dominical, e você que é aluno, aproveite ao máximo esses nossos subsídios que nós estamos trazendo, porque a nossa intenção aqui é não ficar preso realmente ao comentário que o comentarista da lição já fez, ao que está escrito aqui, porque isso você, querido professor, você pode ler, o aluno também pode ler. Nós queremos trazer para você um diferencial para a sua aula de escola bíblica dominical. Pastor Moisés, desculpa. Sim. Em questão da carne e do espírito, tem muitos cristãos que acham que é o santarrão, que acaba se equivocando. Eu sou espiritual e a carne é que não tem vez. E eu entendo que por ser tão confiante, eu sou cristão, sou casado, comigo não tem jeito. Mas quando falo na imoralidade, da sexualidade, Jesus veio falar o quê? Fugir, porque a carne, nós somos seres humanos. Aí nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele quando um homem santo, um homem que até em Atos, capítulo de número 20, o verso 1 ao 7, que ele, usado por Deus, ressuscitou uma pessoa. Mas ele também fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal ele me persegue.
Então, há essa, vamos dizer assim, essa luta entre a carne e o espírito. E nós, cristãos, temos que tomar muito, mas muito cuidado, porque muitas vezes nós somos muito autoconfiantes. Nós temos que ser confiantes sim, mas saber que aí tem um limite. Existe uma grande complexidade aí no ser humano, que é essa tendência natural de fazer o errado, de pecar. E o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro, né? Até porque, eu já falei anteriormente, mas volto a frisar, o homem e a mulher sempre se sentiram atraídos por aquilo que é proibido, até mesmo pelo que é errado. Parece que existe aí uma doçura em fazer o que é errado, né? Em caminhar para o errado, caminhar para o mal. E parece que é tão difícil fazer o que é certo, fazer o que é correto. Então essa velha natureza, ela está aí dentro de nós, a todo instante nos instigando para voltar. Ela quer que nós voltemos à velha natureza, o velho hábito, o velho costume, e o Espírito nos quer que nós sempre caminhemos à frente. É a questão que nós falamos na aula passada, da santificação progressiva, que ela é progressiva, nós vamos santificando a cada dia até nós chegarmos à estatura de varão perfeito e sermos chamados semelhança de Cristo. Então precisamos ter realmente o cuidado, e a Bíblia diz assim, ó, aquele que está em pé, olhe, não caia, quer dizer, tenha cuidado, porque essa tendência pecaminosa, ela está dentro de nós e ela vai lutar sempre para fazer com que eu e você façamos o que é errado em detrimento do que é certo. E esse ponto que o senhor falou, que o ser humano, ele gosta de fazer o que é proibido. O que é proibido parece que a carne instiga, a carne atrai, chama, né? A carne atrai. Esse dia eu vi num programa de televisão para ver a reação das pessoas. E eles pintaram um banco, se não me engano foi um banco, e colocou lá. As pessoas sempre passavam por ali, tinham que passar por ali, colocando, não, proibido colocar a mão porque a tinta está fresca. E o pessoal ia lá só para ver certeza se a tinta estava fresca. E estava lá uma placa. E estava escrito. E é isso aí, a nossa carne ela tem a tendência a fazer isso daí. O contrário mesmo, né? E contra. E nós temos que tomar muito cuidado. Nós não somos santarrões. Nós temos que estar pautados na palavra, orando. Essa questão do santarrão é muito séria, porque a pessoa, se ele encaminha por esse lado de ser do santarrão, ele vai para uma extremidade, né? E se ele relaxa, ele vai para outra extremidade. Então existe aí o fanatismo, né, que é perigoso, né? E existe também a questão do liberalismo, né? A pessoa libertinagem, ele vai para um outro lado. E Jesus sempre ensinou da seguinte forma, que nós precisamos ser o quê? Moderados. Então nós precisamos ter esse cuidado, e à medida que nós somos moderados, quer dizer, prestarmos atenção, termos cuidado, nós vamos vencendo a cada dia, porque o Espírito Santo já está em nós, vive em nós, mas nós temos que dar vazão ao Espírito Santo e não à carne. E essa nossa frase, essa nossa linguagem de crente de santarrão, mas lá no tempo de Paulo, esse nome era chamado de legalista. Legalista, exatamente. De legalista, porque eles olhavam o erro dos outros e achavam que ele era melhor do que os outros. Ó, fulano faz isso, então eu sou melhor. Então vai criando aquele negócio de ser santo demais, e aí a sua autoconfiança. Sempre apontando o outro. A conclusão, ela vai nos dizer assim, num resumo rápido aqui, ela vai dizer assim, que o homem vive em dois mundos ao mesmo tempo, o que causa muitas aflições. É verdade, são dois mundos se chocando dentro da pessoa. É uma luta persistente entre a carne e o espírito, que são opostas entre si. Então, carne e espírito são opostas entre si. Não vão estar juntas, não vão coadunar, vão estar sempre em choque. E a vitória sobre essa disposição de pecar, que resiste no homem desde Adão, só será alcançada através da presença do Espírito Santo. E aí é interessante dizer, e nos alegramos em dizer, que o Espírito Santo já habita em nós. Então nós já temos o Espírito Santo, é só nós darmos vazão ao Espírito Santo, obedecermos a Ele, e nós vivemos para Ele, e nós vamos conseguir a cada dia melhorar a nossa vida e vencendo as paixões carnais. É bem verdade, nós precisamos salientar que todos nós temos um ponto fraco. E eu sei o meu ponto fraco, você também sabe o seu, e precisamos cuidar com isso daí, para não voltarmos às práticas erradas e pecaminosas.
Porque o diabo, ele vai no seu ponto fraco, na onde que você está, a sua fraqueza. Qual que é a sua fraqueza? Nós vemos que Jesus, o diabo, pelo que nós entendemos, ele tentou Jesus na hora que ele estava com fome. Então, Sim. na fraqueza, entendeu? Então nós temos que cuidar. E para encerrar ou para concluir, mesmo nós vivendo debaixo da graça de Cristo, ainda há o conflito da carne. Sim, com certeza. Nós não estamos livres desse conflito. Nem o crente mais fiel ou mais devoto fica livre disso daí. Nós temos essa luta constante dentro de nós. Para encerrar, eu tenho encontrado alguns alunos e professores de escola dominical e alguns fazem a seguinte pergunta para mim. Pastor, o meu professor de escola dominical é muito bacana, muito bom, mas ele só lê a lição. Aí o outro diz assim, pastor, o meu professor é bacana, mas ele só diz o óbvio, ele lê e diz só o óbvio, repete o que está escrito ali na lição. E aí nós vemos alguns outros que vêm dizer para nós assim, da seguinte forma, assim, não consegue terminar a lição, meu professor nunca consegue terminar a lição. São 3 situações que eu quero colocar para você, professor de escola bíblica dominical, que diz respeito ao aluno. Por outro lado, alguns professores vêm comentar assim, o que eu devo fazer para atrair os meus alunos, ou mais alunos, mais pessoas para a escola bíblica dominical? Número 1 para você, e único, é você ter conhecimento da lição, conhecer o que você vai fazer. Então, estude a lição, prepare a sua lição de escola bíblica dominical, leia mais, e você levando novidades, você vai atrair mais pessoas para a sua aula de escola dominical, eles vão ficar mais satisfeitos, porque você vai mostrar conhecimento. E o que nós vemos hoje é isso, a pessoa de última hora chega lá e lê a lição, e isso transforma os alunos, de uma certa forma assim, eles ficam entediados e ficam decepcionados e não ficam motivados a voltar na próxima aula. Então, espero que nós tenhamos trazido para você, professor, aqui alguns subsídios, melhor dizendo, que possam te ajudar a fortalecer a sua aula, a melhorar a sua aula de escola dominical. Eu quero convidá-lo a estar conosco na próxima semana, onde nós traremos melhores subsídios para a sua aula de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da escola bíblica dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você para estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.